Boa tarde para você, 5 horas desta sexta-feira, 15 de setembro. Está no ar o Jornal Câmara Notícia 2, a última da semana, hein? Vamos aos destaques da Câmara. Uma audiência pública sobre o orçamento estadual aconteceu nesta manhã no Legislativo. E ainda, o projeto que começa a tramitar quer mais transparência no cronograma de asfaltamento da cidade. Requerimento aprovado quer saber sobre clínicas conveniadas para fazer atendimento aos animais de rua. No bairro Jardim Miriam, outro documento pede explicações sobre o fim de uma linha de ônibus. Multivacinação. Quem tem até 15 anos precisa ir a um posto de saúde para conferir se a caderneta está em dia. No Saúde e Bem-Estar, a importância do teste da orelhinha para os recém-nascidos. E na nossa entrevista semanal, as queimadas e incêndios da cidade. Como evitar e o que fazer quando está perto de uma área pegando fogo. Hoje pela manhã, a Assembleia Legislativa de São Paulo realizou uma audiência pública sobre o orçamento do Estado para 2018. O encontro acontece em todas as regiões administrativas do Estado. A região de Campinas, então, foi hoje e a população também pôde sugerir emendas ao orçamento. Vamos ver um balanço dessa audiência. Promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, os deputados estaduais e o vereador Luiz Rossini debateram as prioridades para o próximo ano. A Alesp está realizando desde o dia 4 de agosto uma série de 25 audiências públicas em todo o estado para aprimorar a proposta de lei orçamentária do ano que vem. O deputado estadual Edmir Chedi, que presidiu a audiência, fez um balanço do debate. As pessoas que aqui vieram trouxeram realmente aquilo que a região precisa. Falar um pouco mais sobre a educação, o transporte, a segurança pública que necessita de investimentos rapidamente, a saúde pública que nós esperamos que o governo federal repasse mais recursos. Nós viemos aqui discutir o orçamento do Estado. O deputado estadual Enio Tato, do PT, oposição ao governo do Estado, reclamou do planejamento para as pastas de cultura, esporte e na educação. Uma sala que começa um curso com 60 alunos termina apenas com 16, por falta de incentivo, por falta de cumprir o programa que o governo deveria cumprir. Então é um absurdo acontecer isso. Achamos também que nós precisamos corrigir no orçamento, os investimentos na área da cultura. E olha, na segunda-feira, às 2h30 da tarde, acontece outra audiência pública. Desta vez, a Câmara convoca a população para discutir o projeto de lei da Prefeitura que regulamenta o serviço de transporte executivo. Você pode participar pessoalmente aqui no plenário, na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro da Ponte Preta. E agora também pode enviar perguntas pela internet no site campinas.sp.leg.br, que está aparecendo aí na sua tela. E começa a tramitar aqui no Legislativo um projeto de lei que quer dar mais transparência para o cronograma de asfaltamento dos bairros da cidade. O asfalto na cidade virou tema de uma matéria do vereador Gustavo Peta. Com o objetivo da transparência por parte do Executivo, ele quer que seja divulgado um cronograma dos trabalhos. Nós temos vários bairros em Campinas que estão recebendo esse investimento importante, que é a pavimentação através de um convênio que a Prefeitura tem com o governo federal. E é importante que os munícipes, aqueles que moram nesses bairros, tenham as informações a partir de sites, a partir do meio eletrônico, de como está esse processo. O vereador comentou que essa iniciativa já foi aprovada em outras cidades. Já há programas e leis nesse sentido em outras cidades. E a gente quer trazer para Campinas, porque muita gente fica sem informação do que será realmente pavimentado, quando será, que semana que será, que mês que será. Então é muito importante que a gente traga mais transparência para as atividades do Executivo. Inicialmente a proposta não contempla cronograma de recapes e nem de tapa-buracos, mas o morador do bairro vai ter como acompanhar todas as fases da pavimentação do zero. Tanto a fase anterior, que é a fase de projeto, licitação, publicação, início das obras, como também durante a obra. E um requerimento aprovado pelos vereadores na última sessão pede informações sobre clínicas veterinárias que recolhem animais de rua.
O requerimento aprovado pelos vereadores na 54ª reunião ordinária pergunta à Prefeitura qual o número de clínicas veterinárias existentes na cidade, quais são as conveniadas para fazer resgate de animais de rua, já que, segundo o parlamentar, houve um aumento do número de animais abandonados. É a questão relacionada em saber que os animais, por exemplo, os abandonados, eles, não os animais abandonados, mas as associações que recolhiam esses animais por conta da crise, tipo dívidas com vacina, dívidas com ração, eles pararam de recolher. Então está aumentando assustadoramente. Nós não temos muita percepção disso, mas existem hoje muitos locais que recolhiam animais e locais precários. Então são duas situações o motivo desse requerimento. Um deles é saber exatamente o número de clínicas que tem, as que estão atuando, quais são as parcerias que são feitas no município. A última estimativa do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal aponta que 20 mil cachorros e gatos estão pelas ruas de Campinas. Junto com essa resposta, o vereador pretende apresentar um projeto de lei para criar um hospital veterinário para a população de baixa renda. Nós criamos um projeto de lei aqui que vai tramitar na casa sobre a criação de um hospital veterinário para atender principalmente as pessoas de baixa renda. A suspensão de uma linha de ônibus no bairro Jardim Mira é motivo de um outro requerimento aprovado pelos vereadores. A linha 353, Estação Expedicionários Alphaville via Jardim Mira, foi suspensa. E no lugar foi criada a linha 353.1, Estação Expedicionários Alphaville via Residencial Montblanc e São Rafael. O vereador Marcelo Silva questiona no requerimento por que a linha foi desligada do sistema público de transporte sem aviso aos moradores e ainda com aumento do tempo de espera para a população do Jardim Miriam. Substituir nossa linha 3.53 por uma 3.53.1, mas isso causou um enorme transtorno para a população local, que o tempo de espera de um ônibus e outro era de 7 minutos, e agora passou para 25. De acordo com o integrante da bancada do PSD, a prefeitura fez a alteração sem diálogo com os moradores do bairro e a nova linha não atende às demandas da população do bairro. O que nós achamos foi diminuíram os ônibus e colocaram um trajeto maior, só pode ser isso, por aumentar, mais uma vez prejudicando a população, não tendo diálogo devido com a população. E neste sábado, a partir das 6 da tarde, no Clube Vila Marieta, acontece um concurso de beleza afro para moradores de Campinas e região. O objetivo é valorizar a beleza negra e lutar contra o preconceito e o racismo. Os candidatos vão concorrer nas categorias que vão de 14 a 19 anos, adulto e plus size. O Clube Vila Marieta fica na Avenida Dr. Betim, número 688. E agora uma pausa por intervalo, já tem saúde. Amanhã, quem tem crianças ou adolescentes de até 15 anos pode ir ao posto de saúde para atualizar a carteira de vacinação. E no quadro semanal, o teste da orelhinha em recém-nascidos. O exame identifica deficiências auditivas. Agora são 5 horas e 8 minutos. TV Câmara e Polícia Militar. Hoje eu vou falar para você algumas dicas de segurança quando você está no seu veículo. Preste sempre atenção aonde você vai estacionar. Se o local está bem iluminado, se é um local que as pessoas ali ao redor podem inclusive auxiliar no caso do seu veículo ser produto de furto, ou seja, se alguém chegar lá e tentar abrir seu carro, alguém vai ligar diretamente para o 90. Preste atenção quando você for chegar na sua casa, quando você for sair. Se houver pessoas estranhas que estão ali, ligue imediatamente para a Polícia Militar. Converse com o seu vizinho, converse com a pessoa de confiança que mora próximo à sua casa. E, verificando alguma situação que chame a atenção, ligue para o 90. Polícia Militar, você pode confiar. A OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, é a maior competição de estudantes no Brasil. E este ano está ainda maior. Os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. Prova da segunda fase, 16 de setembro, sábado, 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em obmep.org.br. Alunos classificados, participem!
11h10 agora, voltamos com o Jornal Câmara Notícia 2 e amanhã é dia D para a campanha de multivacinação. Quem tem crianças e adolescentes de até 15 anos precisam ir até um posto de saúde para atualizar a carteira de vacinação. A campanha nacional de multivacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos tem o seu dia D neste sábado. Amanhã, todos os centros de saúde vão abrir das 8 da manhã até as 5 da tarde e oferecer as 17 vacinas do calendário de imunização do Ministério da Saúde. A meta é vacinar 230 mil pessoas e o destaque é a vacina contra o HPV para meninas dos 9 aos 15 anos e meninos dos 11 aos 15 anos. A campanha começou no dia 11 e vai até o dia 22 de setembro. Tá aí, hora do nosso quadro semanal, que hoje vai falar sobre a importância do teste da orelhinha em recém-nascidos. O exame identifica deficiências auditivas nos bebês e Campinas foi a pioneira nesse teste, viu? A maternidade chega a fazer até 1.000 testes por mês. Ana Brasil. Uma lei municipal de autoria do ex-vereador Francisco Selim instituiu em 2012 o Programa de Prevenção e Tratamento do Câncer de Colo de Útero. A doença é a 4ª causa de morte por neoplasia entre a população feminina no Brasil. Chega a ser a primeira colocada em áreas mais pobres. O câncer de colo de útero é desencadeado principalmente a partir de lesões resultantes da infecção pelo HPV. O Ministério da Saúde recomenda a vacinação de meninas entre 9 e 13 anos e meninos de 12 a 13 anos. Uma outra lei municipal, esta de 2008, de autoria do ex-vereador Valdir Terrazan, instituiu a Semana de Conscientização da Síndrome do Alcoolismo Fetal. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou em maio deste ano uma campanha para alertar mulheres para a síndrome. Por outro lado, o Ministério da Saúde reconhece a dificuldade de diagnóstico e o consumo significativo de bebidas alcoólicas pelas gestantes em todo o país. Entre 1 e 6 bebês a cada 1.000 recém-nascidos apresentam perda auditiva. É um problema fácil de ser diagnosticado logo no nascimento e o tratamento iniciado até os 6 meses de vida com o teste da orelhinha. Apesar de ser obrigatório desde 2010 por uma lei federal, a maternidade de Campinas é pioneira no interior do estado de São Paulo nesse procedimento e está comemorando 20 anos de teste da orelhinha. A deficiência auditiva ela não é visível ao nascimento e ela passa desapercebida. Os pais normalmente percebem que a criança pode ter algum problema por volta de 1 ano de idade. E nós perdemos nesse 1 ano de vida um período crítico do desenvolvimento neurológico e que vai ser fundamental para o desenvolvimento de fala e linguagem. Então a gente precisa identificar bem cedo. De preferência, antes do 3º mês de vida, essa criança já precisa ter seu tratamento iniciado. E em que momento é feito o teste? É possível detectar se a criança apresenta alguma alteração auditiva, né, na fase inicial. A gente faz a triagem ainda no berçário, antes das 48 horas de vida, e a gente vai identificar se a criança não tem nenhum problema, se ela passa na triagem, ela vai ser liberada. Se ela tem algum problema, a gente vai dar uma atenção maior a esse neonato e ele vai retornar para uma avaliação mais completa. Nessa avaliação mais completa, que vai acontecer no máximo com 30 dias de vida, a gente vai ser capaz de perceber se essa criança tem alguma alteração, alguma deficiência auditiva e se precisa, então, de algum tratamento especializado para garantir o seu desenvolvimento e não ter as consequências que a deficiência auditiva pode trazer. Qual o maior desafio enfrentado nesses 20 anos de teste da orelhinha na maternidade de Campinas? Nós temos ainda um desafio dentro da triagem auditiva. A triagem ela é realizada até 48 horas de vida. E se a criança falha, essa criança necessariamente precisa voltar. O grande desafio, o grande problema que eu encontro hoje é que muitas vezes essas mães, por desconhecimento da necessidade do retorno, não voltam. E essas crianças que não retornam e que podem ter uma alteração auditiva, às vezes até voltam para a maternidade após 2, 3 anos. E a gente faz um diagnóstico muito tardio. São crianças que já chegam com comprometimentos severos
e que a gente não vai conseguir mais reverter. Então, eu gostaria de sensibilizar a população. Se você teve um filho triado, se o seu filho falhou na triagem, pode até ser que ele não tenha uma perda auditiva, mas a gente só vai ter essa resposta se você fizer o retorno. O exame é simples, é indolor, é rápido, mas a gente precisa que você volte, né? E volte e a gente consiga avaliar e te dar uma resposta mais precisa e objetiva. E o Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Até o próximo. Tchau! Neste sábado tem Mega Bazar do Bem da Associação Bolsa de Valores Humanos. O evento acontece das 9 da manhã até 1 da tarde na rua Gil Vicente, número 533, no bairro Taquaral. Toda a renda vai ser revertida para projetos de saúde mental, física e de lazer do Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente. Fim de semana continua com tempo seco e quente. A mínima no sábado vai ser de 17 graus e a máxima vai chegar aos 34 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Já no domingo, a mesma coisa, viu? Mínima de 17 e máxima também de 34 graus. E claro que esse tempo seco aumenta as chances de queimadas, incêndios, e esse é o tema da nossa entrevista semanal de hoje com o Daniel Onotaro, coordenador de operações da Defesa Civil. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Obrigado, boa tarde. Olha só, vamos começar a falar de incêndios em residências, né? Já que ontem mesmo teve um caso que a gente vai mostrar as imagens aí, que aconteceu no Jardim Nova Europa, em Campinas. Foi um incêndio que começou no fim da tarde de ontem. Até agora à tarde os bombeiros ainda estavam por lá. Inclusive a Defesa Civil, né, liberou agora há pouco a entrada do pessoal das casas ao redor. Daniel, para começar, existe um aumento nesses casos de incêndio aqui na nossa cidade? Esses dados nós não temos oficialmente, o Corpo de Bombeiros é que tem esses dados oficial, mas a tendência é que esse mês teve ocorrências um pouquinho acima e ocorrências de vulto esse ano, né? Algumas ocorrências de maior vulto. Agora, nós brasileiros, campineiros, a gente está preparado para lidar com um incêndio, com essas situações? Olha, hoje o Código de Obras de Campinas ele é um código de obras bem esclarecido, né? O que falta é a conscientização da população a respeito da prevenção e combate a incêndio. Então vamos falar dessa conscientização, né? Como é que a gente pode prevenir um incêndio em casa, por exemplo? Olha, a maioria dos incidentes em casa, eles têm a sua iniciação, a ignição inicial através de instalações elétricas mal feitas, né? Então são normas construtivas que não atendem às técnicas, né? Não são normas construtivas feitas pelos construtores de forma que atendem a todas as normas. Então é aquela gambiarra, fio emendado, então isso acaba superaquecendo a rede elétrica e causando incêndio. E a rede elétrica, ela tem uma validade, assim, é preciso fazer uma revisão, assim como a gente faz com o carro, por exemplo? Sim, ela tem, já vem especificado já no cabo o tempo de validade dele, então tem que se ater a essa situação. Agora, o que fazer na hora de um incêndio numa residência ou numa loja? Quais são os procedimentos se você está lá e ainda o Corpo de Bombeiros não chegou? O pessoal geralmente eles tentam salvar aquilo que dá para salvar, isso é errado. O procedimento mais correto é sair, deixar a residência do local, né, e já acionar os órgãos de emergência, que é o bombeiro, no caso, 193. E não tentar combater esse incêndio a princípio. E não tentar combater. Olha, a gente teve recentemente também um caso de um incêndio que foi lá no Cambuí, numa casa, em que a suspeita era que o morador era também um acumulador. Por isso tinha bastante material inflamável naquele local, né? Nesses casos aí, se a vizinhança perceber esse tipo de situação, né, um acumulador, dá para fazer uma denúncia? De que forma a população pode fazer isso? Sim, ela pode estar fazendo uma denúncia pelo 156 da Prefeitura, o telefone 156 da Prefeitura, através também do 99 da Prefeitura também, da Defesa Civil. Agora, a legislação que existe para empresas, por exemplo, né, precisa ter brigada de incêndio, é suficiente ou precisa redobrar os cuidados realmente? Hoje a legislação ela já detém algumas situações que a empresa tem que fazer. Tá? Esse tipo de situação, o Corpo de Bombeiros é que está agora com a nova lei da Boate Kiss, vai ser regulamentada agora a partir do dia 30 de setembro, essas leis ficaram mais rígidas, né, mais rigorosas. Até com relação do alvará, por exemplo? Sim, até com relação ao alvará. E qual que é o tipo de trabalho na Defesa Civil com relação à fiscalização de locais privados? Nós não realizamos fiscalização. A fiscalização ela é privada
à Secretaria de Urbanismo, né? A Defesa Civil ela não realiza essa fiscalização. Nós fazemos vistorias mediante a denúncia. Agora vamos falar um pouco sobre queimadas. A gente também teve casos recentemente aí na rodovia Dom Pedro. Muita gente também acumula lixo em terreno baldio. Vamos explicar para o pessoal de casa qual que é o risco de fazer isso, já que muita gente só lembra daquela bituca de cigarro que o pessoal joga pela janela e causa incêndio mesmo. Mas quais são os outros problemas, as outras atitudes que podem levar a um incêndio? Hoje a maior parte das queimadas elas são provocadas por ação do homem, né? São queimadas que são feitas por limpeza de terreno, né? Queima de lixo e também aquelas que o vândalo vai lá e ele ateia fogo, principalmente em beira de rodovia, né? Essa questão da bituca de cigarro ela acontece, mas é poucas vezes que isso vai acontecer. A maior parte é o vandalismo mesmo, ela é a ação criminosa do cidadão que vai lá e ateia fogo. É bom lembrar para o pessoal de casa que tudo isso tem punição, né? Sim. Tem uma ação criminal envolvida nisso. Sim, há leis que definem isso. E outra situação também é a soltura de balões, né? Os balões são grandes responsáveis por queima, principalmente no período noturno e finais de semana. Em Campinas nós temos bastante ação de baloeiros nos finais de semana, né? E essa ação da soltura ela é crime também, consta como crime ambiental. De que forma a população também pode combater aí esses balões? Precisa denunciar? E aí quais são as ações necessárias? Essa ação da denúncia do balão, da soltura do balão, ela é realizada através do policiamento, do 190, policiamento ambiental, tá? A fabricação, venda, soltura, transporte de balão é crime ambiental e deve ser denunciado pelo 190. Agora, Daniel, agora há pouco a gente mostrou a previsão do tempo aí, a gente vai ter um fim de semana bem quente. E agora há pouco, o CEPAGRE e a Defesa Civil registraram aqui em Campinas a umidade relativa do ar em 11,2%. Isso significa estado de emergência, como se a gente estivesse no deserto em termos de umidade relativa do ar. Quais são as medidas que a população deve adotar, então, diante dessa situação de hoje? A umidade relativa do ar ela está baixa mesmo. Nós já estamos há 23 dias sem chuva aqui em Campinas, na região de Campinas. Passamos 60 dias sem chuva. Tivemos um período de 4 dias e agora já 23 sem chuva novamente e com a umidade sempre abaixo de 30%. Né? Quando chega nessa situação dos 12%, é feito, a Defesa Civil ela faz os boletins, né? A parte de educação física nas escolas já são canceladas aqui dentro do município, as escolas municipais, né? Atividades físicas externas já são canceladas com a Secretaria de Educação e os cuidados devem ser redobrados. Hidratação do corpo, beber água, né? Manter-se em local abrigado do sol, né? E não estar exposto aí, e principalmente a atividade de exercício físico nesse período é muito agravante. O pessoal tem que se conscientizar a respeito disso. Tá aí, já fica a dica para você de casa, já que o fim de semana deve permanecer nessas mesmas condições de tempo. Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. A gente conversou então com o Daniel, que é da Defesa Civil, sobre os riscos de queimadas, incêndios. A gente tem acompanhado muitos casos esses últimos dias em Campinas. Mas se você tem alguma sugestão de tema aqui para nossa entrevista semanal, envie um e-mail para a gente, viu? No redaçãotv@campinas.sp.leg.br. O Redacal fica sem o cedilho e sem o tio. Agora vamos ver o que tem no programa Universo Épico deste sábado. Oi, Michel. Olá, esse sábado o Universo Épico tá demais. Vai ter bastidores do filme Annabelle e do nacional Bingo, o Rei das Manhãs. Além disso, uma mega entrevista com o embaixador da escritora Agatha Christie no Brasil, Tito Prats, que vai falar também do livro dele, Os Três Suspeitos. Eu tenho 6 contos de mistério ou suspense e o último conto do livro já é uma mini novela, ele é mais extenso. É o único conto de terror que é O Demônio da Noite dos Cristais, baseado na Noite dos Cristais da Segunda Guerra Mundial. Vai ter Thor Ragnarok, vários games que estão chegando e séries para você fazer aquela maratona. Não vai esquecer, hein? É sábado às 2 da tarde, com reprise no domingo às 5. Até lá! E um último serviço para o contribuinte que tem dívidas com a Prefeitura. Atenção, o Refis, o Programa de Regularização Fiscal, foi adiado até o dia 20 de outubro. O programa dá descontos de 80% nas multas e 60% nos juros. Para negociar a dívida, é só ir até a Prefeitura ou subprefeituras no Portas Abertas ou também pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. Lembrando que a meta da Prefeitura, que lançou esse programa em julho, é de arrecadar até 80 milhões de reais. Até ontem, o montante arrecadado é de pouco mais de 36 milhões de reais, portanto, nem a metade.
Agora sim, gente, aproveite seu fim de semana e até segunda-feira.